você que acompanha o Portal Roma News, eu sou a Adriele Brito e a gente está começando agora o primeiro episódio da nossa série especial de podcasts sobre relacionamento. Em especial, a gente vai falar sobre namorados, né, sobre relacionamentos amorosos. Todo mundo sabe que 12 de junho é Dia dos Namorados e a gente vem com essa série especial para você de casa acompanhar. Eu convidei a doutora Ana Tereza Maia, psicóloga clínica, que vai participar desse bate-papo com a gente. Aqui do meu lado, meu colega de redação, Rodrigo Moraes. Essa série de podcasts vai ter 3 episódios, tá? A gente escolheu um tema para cada episódio, um tema diferente. E antes de a gente entrar no primeiro tema desse primeiro episódio, eu queria perguntar logo, doutora, como é que a gente pode falar de relacionamento? Eu queria que a senhora destacasse para a gente. Relacionamento fala muito da gente também, né? Então, como é que a gente pode se relacionar com outra pessoa a partir do que a gente conhece de si? Certo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Nós somos seres que naturalmente nos relacionamos. E o primeiro relacionamento que a gente precisa ter muita confiança e que a gente precisa que seja saudável é o relacionamento com nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente se cuida, a partir do momento que a gente busca o nosso autoconhecimento, a gente busca se amar e a gente se basta na nossa própria companhia, a gente está apto para poder ter relacionamentos saudáveis com os outros, sejam com a nossa família, os nossos amigos, colegas de trabalho. Então, o primeiro passo é a gente buscar esse relacionamento com nós mesmos. Então, como é que a gente está se sentindo? A gente se sente suficiente ou a gente precisa sempre estar com alguém? A gente consegue fazer coisas sozinho ou sempre tem que ter alguém ali na companhia para a gente conseguir fazer aquilo que a gente gosta? Então, essas perguntas são bem importantes para a gente iniciar relacionamentos. Perfeito. E agora a gente vai tocar no tema desse primeiro episódio, que é relacionamento tóxico. Rodrigo, tens algo a comentar sobre esse tema que a gente escolheu para começar essa série de podcasts? Aí, depois do que a doutora falou para a gente já sobre essa questão de relacionamento. Boa tarde, internautas do Roma News. Tenho sim, é um tema bastante complicado de se falar. Não é todo mundo que está aberto a conversar sobre o seu relacionamento. Sobretudo a gente que está dentro dele e às vezes a gente está passando por uma situação complicada assim e a gente não sabe identificar. E fica essa minha primeira pergunta para a senhora. Como a gente identifica os pequenos e primeiros passos de um relacionamento tóxico? Certo. Então, é muito importante a gente, de fato, analisar o relacionamento como um todo. Isso que a gente falou anteriormente sobre se questionar como a gente está é um dos primeiros pontos. Então, assim, como eu estou neste relacionamento? Eu tenho me sentido mais triste ou mais feliz nesse relacionamento? Eu vivo angustiada ou eu vivo mais tranquila? O meu parceiro ou parceira, é possível haver uma comunicação? A gente consegue sentar para conversar, para discutir os problemas? Ou simplesmente a gente briga, passa um pano naquela briga e continua? E aí as brigas vão se acumulando. Então, assim, essas coisas em algum momento vão ser cobradas. Então, em algum momento alguém já vai estar ali numa situação onde já não aguenta mais, porque não houve diálogo, não houve conversa, que é algo super importante dentro de um relacionamento. Então, uma das coisas que a gente precisa observar, está tendo respeito nesse relacionamento? Eu estou sendo respeitada e a pessoa está me respeitando? Então, o que seria isso? Quando a gente conversa ou discute, há xingamentos, há sempre acusações, ou a gente consegue ter um diálogo de fato dentro do relacionamento? Então, a gente precisa observar também controle excessivo. O meu parceiro ou parceira, vamos dizer assim, ele tenta de alguma forma fazer com que eu me afaste das pessoas que eu gosto, sejam meus amigos, minha família, meus amigos de trabalho, ou eu consigo ter essa convivência normalmente, tanto com ele incluído nesse grupo, ou sozinha, não preciso estar com ele, eu posso sair sozinha com essas pessoas. Então, assim, se há esse controle excessivo, é um dos sinais que a gente precisa observar. Por que eu não posso ter essa liberdade? Sendo que antes de entrar no relacionamento, eu tinha essa vivência, eu tinha essas amizades, eu tinha essas pessoas, eu tinha minha família. Então, é um ponto importante da gente observar. Outro ponto, manipulação, que é justamente a pessoa manipular as situações. Então, a pessoa não necessariamente vai te agredir fisicamente, mas verbalmente também, né? E depois a pessoa se vira para você e fala assim: não, você entendeu errado, eu não fiz isso.
mas você me empurrou. Não, você que caiu, você entendeu errado. Então, a pessoa acaba fazendo você acreditar em algo que você mesma viu, você mesmo percebeu. Aí a pessoa começa até a duvidar de si e da própria Exato. sanidade. A pessoa começa a duvidar de si. Então, é muito importante o autoconhecimento nesse momento para você não se perder de você. Para você não permitir que a outra pessoa simplesmente te controle ao ponto de você duvidar da realidade, do que realmente ali aconteceu. Outro ponto também que eu trouxe é a questão do desequilíbrio de poder, que é o quê? Eu decido o que a gente vai fazer. Eu decido o que a gente vai comer, eu decido para onde a gente vai, eu decido o que a gente vai fazer, o que você vai fazer. E o que eu realmente quero fazer nunca é possível de ser escutado, nunca é possível de ser escolhido. Então, você vai se perdendo, você vai perdendo a sua identidade, né? A pessoa não permite que você seja você. E o que a gente quer no relacionamento? A gente quer ser a gente e quer que o outro seja também. E aí nós dois vamos entrar em equilíbrio ali sobre as nossas escolhas, sobre as coisas que a gente quer, e o relacionamento vai fluir. Mas quando somente uma pessoa pode falar o que deve ou não acontecer, não está saudável. Não é saudável, e aí a gente até começa a pensar na seguinte situação, assim, a pessoa aceita tudo, né, vai ficando mansa praticamente ali, como até Passiva. é passiva, como a gente costuma falar, manso por aí, né, as pessoas até usam esse termo, vai perdendo essa identidade, e aí chega um momento em que ela não consegue mais se relacionar com outras pessoas, né? Como é que fica, como é que são essas consequências, digamos que essa pessoa consegue sair ali dessa situação, e como é que fica isso depois para outros relacionamentos, né? Exato. Quando a pessoa ela não sabe quem ela é, que ela vai perdendo a identidade dela, o que pode acontecer quando ela finalmente consegue terminar um relacionamento tóxico é que ela fica totalmente perdida. Porque ela se despersonalizou durante o relacionamento, ela perdeu ali, ela não sabe mais como é que ela é sendo solteira, como é que ela é, o que ela gosta, quem são as pessoas que ela pode contar. Porque ela foi perdendo ali o contato durante esse relacionamento, foi se afastando das pessoas, foi deixando de fazer as atividades, né? Então, assim, eu ouço muito, né, no consultório, ouço histórias também de pessoas que às vezes deixam até de fazer a sua atividade física porque a pessoa não gosta que ela faça, porque a pessoa passa muito tempo fazendo atividade física. Então, coisas saudáveis, né? Não dá nem para dizer que era outra coisa. Então, seus hobbies também, sei lá, passar um tempo lendo, ir num cinema, assistir um filme sozinho, né? Isso é saudável. Mas aí a pessoa acaba deixando de fazer essas coisas com medo de perder a outra pessoa, porque a outra pessoa não gosta que ela faça. É bem delicado, Rodrigo. Até vou comentar aqui contigo agora. A gente até comentou outro dia, conversando sobre a produção desse podcast, a gente comentou que geralmente essas situações de relacionamento tóxico, dessa questão da possessividade, acabam em situações que a gente infelizmente noticia no dia a dia, né, de feminicídios e situações assim. Tem algo a comentar, Rodrigo? Conversando agora, você explicando um pouquinho, eu lembrei de várias situações com a minha namorada, inclusive, Ellen, sou eu. Te amo, tá? Só pra deixar claro. Pequenas situações isoladas, de que no início do nosso relacionamento, por exemplo, a gente não conseguia conversar. Não conseguia de jeito nenhum. Só que eu acho que também precisa daquele tempo de tu conhecer a pessoa, de tu saber como ela age, e a gente não consegue fazer isso em que 1 mês, 2 meses. Mas isso vai ficar para outro episódio que vocês têm que assistir, tá? E então, como a gente começa a ter esse diálogo com a pessoa, de tirar essa barreira que existe entre as duas pessoas, porque são dois egos diferentes, um maior que o outro. Como que a gente consegue dimensionar isso e começar a ter um diálogo, por mais pequeno que seja, olha, isso me afetou, isso não me afetou. Como que a gente consegue ter esse diálogo? Sempre que a gente vai iniciar ali um relacionamento, o ideal é que sempre que a gente inicie tendo conversas, não necessariamente conversas profundas, mas tentando entender ali do que a pessoa se interessa, o que ela gosta, o que ela faz, quais são os planozinhos dela ali. As pessoas, elas dão sinais desde o início. Então, mesmo que o seu relacionamento esteja ali naquela fase inicial, a pessoa ela já demonstra o comportamento dela, você já consegue perceber ali justamente isso, o que ela prospera fazer, qual é o sonho dela. Então, são coisas que a gente pode ir perguntando desde o início, como ela se relaciona com a família,
se ela quer ter uma família. Hoje em dia brincam muito na internet, né? É entrevista de emprego. Não é entrevista de emprego. Mas para você se relacionar com uma pessoa, ela precisa ter um mínimo ali de coisas que se encaixem no que você acredita enquanto relacionamento. Ou então, eu gostaria que fosse uma pessoa, o básico, né? Uma pessoa que me trate bem, uma pessoa que tenha perspectiva de futuro, uma pessoa que queira ter uma família. Então, para mim, isso daqui é algo importante. Então, eu preciso saber se a pessoa tem essa intenção também. Porque se ela não tiver, eu vou estar perdendo meu tempo, né? Então, tem perguntas que a gente precisa fazer. E tudo bem ser no início do relacionamento, não é essa questão de entrevista de emprego, não tem nada a ver com isso. Tem a ver realmente com o quanto a pessoa está disponível ali para construir algo com você. Então, às vezes, a gente acha que está construindo algo com alguém, mas chega lá no meio da, sei lá, anos depois na relação, eu sempre, por exemplo, quis ter uma família. E aí a pessoa chega um belo dia e fala assim, eu te falei lá atrás que eu não fazia tanta questão. Eu não quero ter uma família. E aí você perdeu anos da sua vida dentro de um relacionamento que não te entregou o que você queria. Então, para a sua própria saúde mental, é importante você fazer as perguntas no início do relacionamento. Eu costumo falar que são as perguntas de questões que são inegociáveis para você. Então, o que é inegociável para você? Para mim é inegociável, exemplo, né? Casar na igreja. E aí eu estou me relacionando com uma pessoa que é ateu. Então, já fica difícil. Aí qual é o pensamento que eu vejo acontecer bastante? Não, eu vou fazer ele virar cristão durante o relacionamento. Só que assim, a chance é 1%. Pode acontecer? Pode. Mas aí você vai contar com a sorte? Né? Então assim, eu quero ter filho. A pessoa não quer ter. Eu vou fazer ela querer ter durante o relacionamento. E isso, inclusive, desculpa ele cortar, isso já não é um sinal de ser um relacionamento tóxico, porque eu vou fazer ela ter esse pensamento, eu vou fazer ela ser desse jeito. Já vai pensando em mudar a pessoa, né? Não começa naturalmente, isso tem que ser natural. Sim. Isso não seria também um dos sinais? Sinalzinho ali? A gente pode sim sinalizar como um sinal, que é justamente, que até de certa forma você está sendo egoísta. Porque você quer que o outro faça ou seja aquilo que você quer, você não está respeitando a individualidade do outro. Então, assim, além de você estar sendo egoísta, você pode se frustrar. É quase 100% de certeza que é o que vai acontecer. Então, a gente precisa analisar muito bem o que a gente quer para a nossa vida. Então, o que a gente quer dentro de um relacionamento? Eu sempre pergunto para os meus pacientes, é exatamente isso que eu falei para vocês. O que é inegociável para você? O que é ter um relacionamento saudável para você? Como você gostaria que o seu parceiro ou parceira lhe tratasse? Essas coisas são importantes porque a gente não vai encontrar a pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. Mas a gente pode encontrar uma pessoa que tem os requisitos básicos e os inegociáveis que a gente quer. E mesmo que tenha dificuldades, situações, divergências dentro de um relacionamento, a gente pode buscar esse equilíbrio, conversando, tendo uma comunicação aberta, uma comunicação ali clara, né? Dizendo o que você está sentindo, dizendo o que você quer ou não quer. Então, quando você está dentro de um relacionamento tóxico, isso não acontece. Vai ficando tudo muito assim, não, ele disse que eu tenho que fazer tal coisa, ou ela disse que eu tenho que fazer tal coisa, então é melhor eu fazer, porque senão a gente vai brigar. Você nunca sabe quando você vai... A pessoa já se sente condicionada. Você vive pisando em ovos. Você nunca sabe quando vai ser um dia tranquilo ou quando vai ser um dia péssimo. Já vai pra casa achando ego. Exatamente. Será que a gente vai brigar hoje? Complicado demais. Esse tema também, né, gera muito assunto. É um tema, acredito, que as pessoas querem cada vez mais discutir, aquelas que, principalmente, que buscam resolver ali as situações, né? E, infelizmente, a gente vai encerrar por aqui. Eu acredito que todo mundo ficou querendo um pouquinho mais, né? Que é um tema que é bem interessante da gente falar, é um tema que a gente tocou até aqui durante a conversa sobre essas questões de relacionamento abusivo, de questões de violência doméstica, enfim, feminicídios. Então, aqui pra gente que é jornalista, tocar nesse tema também é interessante nesse sentido. Sim, com certeza. E eu queria lhe agradecer por participar desse primeiro episódio. Rodrigo também, muito obrigado por participar desse primeiro episódio. E queria deixar um convite para vocês assistirem o segundo episódio aqui pelas plataformas do portal Roma News. A gente te espera, então. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Obrigada.